Boa noite, irmãos e irmãs. Eu saúdo os queridos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria estar nesse púlpito em circunstâncias diferentes das de hoje. De fato, no dia 15 do mês seguinte, eu vou estar aqui pregando a palavra aos irmãos. Mas ontem à tarde eu estava num congresso, o pastor Luiz Eduardo me ligou, eu não pude atender. E como ele não me liga fora de hora, eu falei, deve ser alguma coisa urgente. Como nós somos da mesa executiva do presbitério, eu falei, eu deixei de assinar alguma coisa. E aí ele falou, daí eu mandei uma mensagem, ele respondeu, falou, meu pai está mal, preciso que você pregue amanhã. Eu falei, tudo bem, pregar, mas o que aconteceu? Ele falou, meu pai está desenganado já. E 10 minutos depois ele me disse que o presbítero Enos veio falecer. Eu lembro do dia que eu conheci o presbítero Enos, foi na primeira vez que eu preguei aqui, uns 3 ou 4 anos atrás. Eu não sabia que ele era o pai do pastor Luiz Eduardo. E depois que eu desci do púlpito, eu estiquei a mão para ele, e ele largou a minha mão, deu um tapa na minha mão e me abraçou. E desde então, todas as vezes que eu via o irmão Enos, ele às vezes ele não me via, né? Às vezes no meio, porque geralmente a gente se via no meio da reunião do presbitério. Aí, se ele passasse por mim e não me visse, eu só falava, ei, e aí? E abria o braço. E aí ele vinha e me abraçava. Eu costumo dizer que um dos abraços mais gostosos que alguém poderia receber era o abraço do irmão Enos. Se você não recebeu, espera que na glória você vai receber. É difícil para mim falar, porque eu amo demais o pastor Luiz Eduardo. Ele e a Graceli são testemunhas do meu casamento, quase que ele teve que fazer o meu casamento. Ele foi de testemunha e a gente teve um contratempo com o pastor que ia fazer, e quase que o Luiz levanta para fazer o meu casamento. E quando ele me pediu para pregar, eu fiquei pensando no que eu falaria para vocês. E o meu pai faleceu em circunstâncias muito semelhantes, bastante semelhantes. Eu falei com meu pai de manhã e à tarde ele tinha falecido, coisa muito rápida também. Mas eu lembrei do meu pai quando eu comecei a pensar no que falaria para vocês hoje, porque eu sou do Rio de Janeiro, mas eu fui criado em Santa Catarina. E a casa dos meus pais é bem próxima ao cemitério. Então, todas as vezes que ele vinha do centro da cidade para a casa, ele necessariamente tinha que passar perto do cemitério. E toda vez que ele passava, e tinha muita gente no cemitério, ele falava assim, morreu alguém importante. Morreu alguém importante. Dado o número de pessoas que estavam lá no velório. E eu posso testemunhar para vocês que quando o meu pai morreu, eu nunca vi tanta gente naquele cemitério. Meu pai não era importante, mas ele era querido pelas pessoas. E o que eu vi hoje naquela capela lá no cemitério luterano foi a mesma coisa. Morreu alguém importante, muito importante. Você pode abrir a sua Bíblia, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler a despedida de Paulo. Então nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 6 a 8. Diz assim a palavra de Deus. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos nesta noite dispostos a ouvir a Tua palavra e, portanto, Senhor, eu rogo que, a despeito da minha carnalidade, a despeito da minha humanidade,
que o Teu Santo Espírito haja no coração dos meus irmãos e que a Tua palavra seja viva e eficaz, para que saiam daqui edificados por ela e confrontados em suas vidas a andarem cada vez mais em santidade e de acordo com o que ela diz, entristecidos e lutados, mas ao mesmo tempo felizes, porque nós cremos que o irmão Enos está na glória com o Senhor. Acalenta a todos nós, em especial, abrace a família do pastor Luiz Eduardo, para que eles, como disse o reverendo Alexandre hoje à tarde, sintam a realidade de um Deus presente no momento em que olharem para o lado e não verem a figura do presbítero Enos. Nos conforte, nos ilumine e nos ensine essa noite. É o que nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Paulo não estava tão idoso assim quando escreveu essa carta. A tradição cristã vai dizer que Paulo faleceu aproximadamente com 62 anos de idade, martirizado em Roma. E essa carta a Timóteo foi escrita aproximadamente de 3 a 4 anos antes do seu martírio. E é interessante que nas considerações finais que ele faz, ele aponta para algumas verdades importantíssimas e ele vai nos conduzir nessa breve despedida a olhar para 3 momentos: a olhar para o presente, a olhar para o passado e a olhar para o futuro. É o que ele vai fazer nesses versículos que nós lemos. Paulo está provavelmente em uma cela em Roma. A visão dos seus olhos já não deve ter sido a das melhores. Ele cada vez menos consegue se locomover. Como eu disse, por volta de 60, 58, 60 anos, mas bem mais envelhecido do que uma pessoa de 58, 62 anos, dada a carga de trabalho que esse homem teve durante a sua vida, um mundo bastante diferente do mundo em que nós temos hoje, mas esse homem, nestas condições, está agora algemado provavelmente a um soldado romano. Teve os seus momentos de vitória, mas teve também o envelhecimento próprio de quem apanhou, próprio de quem naufragou, próprio de quem enfrentou prisões, próprio de quem enfrentou calúnias, próprio de quem foi cuspido, foi vilipendiado. Esse é o Paulo que escreve estes versículos que nós acabamos de ler. E você espero que eu tenha sido feliz em transportar você deste lugar para a cela de Paulo. Porque se nós entrarmos com Paulo nessa cela, enxergarmos estas condições no apóstolo Paulo, as palavras dele farão cada vez mais sentido para mim e para você. E eu creio que um versículo desses, versículos que são famosos e você às vezes sabe de cor, nunca mais sairão do seu coração, porque eles vão lhe impactar de forma tão grandiosa que você vai dizer: como Paulo me abençoou com o que ele escreveu. Alexander White diz o seguinte: Paulo estava provavelmente abandonado, sozinho, com frio, sem a sua capa, acorrentado a um soldado, aguardando apenas um ímpeto louco de Nero para ser martirizado. E é nesse local, é nesse claustro, então, que ele escreve a Timóteo, e agora a segunda carta ele se despede da forma que ele se despede. E olha que interessante o que Paulo vai escrever. Enquanto ele espera a sua morte, o que ele nos transmite, o que ele transmite a Timóteo. Olha, Timóteo, a minha morte está iminente. Mas ele não faz isso querendo que Timóteo se desespere, porque a sequência dos versículos nos mostram isso. Mas para que Timóteo tivesse certeza do presente
do passado e do futuro. Algo que eu e vocês precisamos ter constantemente as nossas vidas. O presente, o passado e o futuro. E ele fala a respeito do presente quando lhe indica que iria morrer. Versículo 6 é muito enfático quando ele diz: o tempo da minha partida é chegado. É chegado. Então, aponta para o presente. Ele declara: eu estou pronto para ser oferecido. E o que ele quer dizer com isso? Estou pronto a ser oferecido por libação. Nós temos que voltar ao livro de Números, capítulo 15, onde descreve o ritual de libação. Quando no Antigo Testamento, nos rituais judaicos, as ofertas de libação eram oferecidas, vinho era derramado sobre os holocaustos queimados com a finalidade de rematar o sacrifício. Então, a intenção de Paulo é mostrar que ele viveu uma vida como se fosse um holocausto vivo na causa de nosso Deus e na causa de Cristo. Mas agora, chegado o momento de derramar a sua oferta de libação, ou seja, ele está cônscio e preparado para morrer. E levados pelo sepultamento do presbítero Enos e pela noção de morte e pela noção de presente em que vivemos, esses momentos de morte nos fazem refletir sobre o que nós estamos fazendo de fato com as nossas vidas. Porque se você passou por momentos de luto, e talvez o luto mais complexo para mim tenha sido o luto do meu pai, ou talvez para você um luto de uma mãe, um luto por conta de um filho, você se pega perguntando, você se pega analisando o que tem feito. Quando meu pai faleceu, no mesmo dia, eu falo isso porque Deus é muito bom comigo, Deus foi muito bom comigo. Eu já morava no Paraná e meu pai continuava morando em Santa Catarina. E os meus papos com o meu pai eram assim: ele me ligava e ele perguntava sempre 3 coisas. Como é que estava o carro, porque ele achava que eu não cuidava do carro. Como é que estava o pé de jabuticaba, que ele adorava chegar na minha casa e comer jabuticaba, e como é que estava o Vasco. Eu e ele somos vascaínos e gostamos muito de futebol. E o meu papo com meu pai no telefone se resumia a essas 3 coisas. Eu talvez nunca tenha dito para o meu pai que eu o amava, mas naquela manhã da tarde em que ele faleceu, ele entrou no banheiro, eu estava me acabando de tomar banho, eu ia para uma pós-graduação, ele disse: filho, eu posso entrar no banheiro? Eu falei: pai, eu já estou terminando, só estou escovando o dente, pode entrar. E ele foi lá, fez o que tinha que fazer, e ele disse assim: filho, eu preciso me despedir de você, porque à tarde eu vou viajar e eu não te vejo mais. E ele disse, não fui eu que disse, ele disse: filho, eu te amo. E eu disse para o meu pai: pai, eu te amo. É nessa hora que você começa a se perguntar várias coisas. E quando, depois que o meu pai faleceu, eu comecei a pensar: puxa vida, quantas vezes eu perdi a oportunidade de fazer determinadas coisas pela minha família, pelo meu pai. Então o que eu quero trazer para vocês é que não percam oportunidades agora de fazer o que você sabe que tem que fazer. Não perca a oportunidade de, no momento presente, endireitar as suas vidas. E trazendo um pouquinho para a nossa vida cristã, repense todos os dias, antes de você colocar a sua cabeça no travesseiro, o que é que você tem feito com a sua vida cristã? O que tem sido a sua caminhada cristã? Porque é isso que vai, no final das contas, revelar qual é a disposição do nosso coração nessa caminhada que nós estamos trilhando. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês sobre o tempo presente, sobre o que vocês estão fazendo ou deixando de fazer em relação à caminhada cristã de vocês. Responda mentalmente: o que é que você está fazendo da sua vida? Como é que você tem vivido? Será que você tem vivido uma vida de santidade e fé? Será que você está caminhando sob a proteção de Deus e sob os caminhos de Deus? Será que você possui a verdade da graça e o poder da santidade? Ou você está satisfeito apenas com essa aparência de piedade, aparência de religiosidade e uma frequência aos cultos, mas que isso não traduz em atitudes práticas e mudanças de vida?
Será que você está prosperando e crescendo na graça do Senhor Jesus, ou você está estagnado ou decaindo? Por que você faz determinadas coisas? O que é que você ama? O que é que você odeia? O que é que você quer? O que você deseja? O que você almeja? O que tem ocupado o seu pensamento? O que molda os seus sonhos? O que molda as suas escolhas, as suas ambições? Será que o seu principal desejo é agradar a Deus, ou é agradar aos outros, ou é agradar a você mesmo? Quem você tenta imitar? Com quem você quer se parecer e por quê? O que você tem feito pela sua família? O que você quer para a sua família? O que você tem feito pela sua família? Para onde você se volta em tempos de aflição? Onde você encontra ajuda, consolo, refúgio, escape, segurança? Qual é o propósito da sua vida? O que tem ocupado o seu tempo? São perguntas que nós precisamos pensar hoje. Porque as nossas vidas precisam estar nos caminhos de Deus hoje. Nós precisamos viver o presente, de fato, com o nome que nós tomamos sobre nós, que é o nome do Senhor Jesus. Dr. Joel Bick pregou nesse púlpito, e ele disse algo sensacional, que todos os dias eu encontro a minha vida em Cristo, e preciso dele como meu profeta, como o sacerdote que intercede por mim, como o rei que me guia. Tudo à parte de Cristo é morte, tudo dentro de Cristo é vida. O que você tem feito com a sua vida hoje? Porque de fato nós temos este relacionamento com instituição, com igreja, mas de fato temos relacionamento íntimo com Deus, a ponto de as nossas atitudes, mesmo como homens e mulheres pecadores, apontarem para a realidade de que Deus colocou sobre Cristo o peso dos nossos pecados e hoje nós somos lavados e salvos no sangue do Cordeiro. Porque é muito curioso. Você se lembra, há alguns anos atrás, em acho que 2005, o time do Curitiba, num domingo como esse, perdeu para o time do Fluminense e foi rebaixado para a segunda divisão. E você lembra o que aconteceu no estádio lá do Couto Pereira? Eles quebraram tudo. Eles quebraram tudo, os torcedores quebraram tudo. E eles vieram quebrando tudo em todos os terminais. O que eu quero dizer para vocês é que existiam câmeras dentro do estádio apontada para esses vândalos. Existiam câmeras nos terminais e nos prédios em volta, apontando para esses marginais. E nem assim eles se sentiram intimidados em fazer. O que eu quero dizer para vocês é que Deus vê todas as coisas. E ainda assim, muitas vezes, nós insistimos em agir como se as câmeras estivessem voltadas para nós. Mas nós temos o desejo de infringir a lei, ou como se Deus não estivesse olhando para nós. Ou seja, aquilo que dizemos, aquilo que sabemos, aquilo que professamos, está muito distante daquilo que efetivamente fazemos. Nós queremos fazer errado muitas vezes. Nós queremos agir como se Deus não fosse presente na nossa vida. Dr. Joel Bick diz: tudo à parte de Cristo é morte. Tudo dentro de Cristo é vida. E isso não se dá no passado. Não se dará apenas no futuro, mas no presente, com a forma com que nós nos comportamos com aquilo que nós sabemos. Paulo diz: eu vou ser morto. E se você morresse amanhã, o que teria que colocar em ordem? Se você tivesse 10 minutos de vida, o que teria que colocar em ordem? O presbítero Enos, não sei quanto tempo de vida ele teve entre passar mal e efetivamente abrir os olhos na eternidade. Mas talvez não dê tempo para tentar colocar as coisas em ordem. Segundo lugar, Paulo aponta para o passado.
Perceba o que diz o versículo 7. Ele diz que já agora combati o bom combate, completei a carreira e guardei talvez a fé, talvez um dos versículos mais famosos. Ele diz que combateu o bom combate, acabou a carreira, ou seja, a corrida, e em tudo ele guardou a fé. Em outras palavras, quando ele avalia 30 e tantos anos de ministério, ele está seguro de ter sido fiel, ele aspirou por excelência acima de qualquer coisa, e esforçou-se para glorificar a Deus. Assim como o apóstolo Paulo, nós fomos despertos por Deus para a sua realidade, fomos agraciados com a salvação em Cristo Jesus, justificados na cruz de Cristo, e a partir daí passamos a militar para que aquilo que nós sabemos milite contra o pecado e vivamos e trilhamos uma vida de santificação. Somos chamados a sermos diferentes, a nos importar com o próximo, a trabalhar na obra de Deus, a militar na sua igreja e proclamar as boas novas. Convenhamos, assim como Paulo teve uma vida de fé, uma vida de trabalho, uma vida de combate, eu e vocês temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades, muito distante daquilo que viveu Paulo. Mas há algo interessante. Paulo está dizendo a Timóteo: vale a pena viver pela causa de Cristo. Vale a pena enfrentar o que eu enfrentei pela causa de Cristo. Ele está dizendo, uma vida de devoção a Deus, enfrentando dificuldades, apesar de todas as coisas, quando eu olho para trás na minha vida, eu digo a você, Timóteo, vale a pena e é recompensadora. O sucesso, no final das contas, vai ser relativo, porque quem vai avaliar o nosso sucesso talvez não sejamos nós, mas o próprio Deus. E é algo interessante, porque Paulo diz assim: eu combati o bom combate, numa clara alusão ao militar, ao exército, mas eu gosto quando ele diz: eu acabei a carreira, eu acabei a corrida. E aqui nós temos o Hudson que corre. E o Hudson sabe, você está correndo maratona já? Não? Tá. E o que eu vou dizer, depois ele testifica para vocês se não é verdade. Porque quando Paulo usa desse expediente de acabei a carreira, acabei a corrida, ele está fazendo uma clara alusão aos jogos em que os homens helenistas, eles tinham o costume das corridas, corriam nus por longas distâncias. Então ele diz o seguinte: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, ou seja, eu me propus a correr uma maratona e eu encerrei essa maratona. E por que completei a carreira faz muito sentido para quem corre? Porque uma maratona se corre a 42 quilômetros, não é algo simples correr 42 quilômetros, porque fisiologicamente, no quilômetro 25, a sua cabeça diz assim: pare. O seu cérebro começa a mandar informações para os hormônios do seu corpo dizerem: pare. Por volta do quilômetro 30, você precisa ser muito forte a resistir os seus músculos dos membros inferiores e do seu tronco endurecidos, dizendo: pare. Por volta do quilômetro 40, você precisa vencer o seu corpo que diz: eu estou fadigado e não aguento mais. Percebe o que Paulo coloca aqui, como é belo essa analogia que ele faz? Eu me propus a correr e eu completei a carreira. Eu combati o bom combate. Eu completei essa maratona que me foi proposta nesses 30 e poucos anos de ministério. E aí ele conclui dizendo que guardou a fé. Ele diz: Timóteo, vale a pena, a despeito de tudo e todos, vale a pena. 1968, nas Olimpíadas do México, um homem não ganhou medalha alguma. Esse homem se chama John Akhwari.
John Acuari entrou no estádio olímpico muito tempo depois de que todos os outros maratonistas já tinham chegado, ganhado a sua medalha, sido aplaudidos e entrado nos vestiários, tomado banho e ido embora. No meio da maratona ele se machucou, caiu e ele continuou. Ele chegou 40 minutos depois do último a entrar no estádio olímpico. Mancando, o estádio já tinha sido esvaziado, você sabe que a maratona é a última competição olímpica, o estádio já estava mais do que pela metade indo embora. John Acuari chega mancando, mas as pessoas percebem quando ele chega e começam a aplaudir. Então ele busca forças para dar um trote. E ele dá mais uma volta e completa os 42 quilômetros, 195 metros da maratona olímpica. Ele foi o último, já não tinha quase ninguém para ver, mas ele continuou e completou a prova que ele tinha se proposto a fazer. No final, é óbvio, os repórteres chegam para ele e perguntam: por que é que você não desistiu? John Acuari é um cidadão da Tanzânia, um país africano. E aí, John diz o seguinte: o meu país me enviou até aqui mais de 11 mil quilômetros, não apenas para começar uma corrida, mas o meu país me enviou até aqui mais de 11 mil quilômetros para completar essa corrida. Queridos, é isso que Paulo está tentando dizer no versículo 7. Deus não nos chamou a desistir no meio do caminho. Deus nos chama, nos sustenta para que eu e vocês completemos a carreira. E quem nos sustenta é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo é que, de fato, nos sustentam. Então, Paulo olha para o presente e diz: vou morrer. Ele olha para o passado e diz: Timóteo, vale a pena se manter firme nos propósitos de Deus, vale a pena se manter firme naquilo que Deus colocou nos nossos corações para fazer, vale a pena militar pelas coisas do Evangelho, vale a pena correr e encerrar a carreira, vale a pena mantermos-nos com a fé inabalável. E por fim, versículo 8, ele diz algo maravilhoso. Ele diz que há uma coroa digna de se receber, que ele estava assim pronto para o martírio, e agora ele não aponta mais nem para o presente nem para o passado. Ele diz: existe uma coroa para aquele que se mantém firme nas coisas do Senhor, e eu estou pronto para morrer, e ao fechar os meus olhos neste plano terrestre, eu tenho certeza de que o Senhor colocará em minha cabeça uma coroa. Ele está plenamente certo de que vai ouvir o Senhor dizer a ele: bem está, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que o presbítero Enos foi recebido desta forma na tarde de ontem no reino de Deus. Eu não tenho dúvidas. Uma vez, a minha avó, eu já contei a história da minha avó aqui, né? Minha avó, meu avô era ateu, minha avó se converteu na Assembleia de Deus, mas frequentou a igreja presbiteriana no final da vida. Então ela ia para... A irmã dela morava na frente de um ponto de pregação da igreja presbiteriana. E aí o meu avô falava que ela não podia ir para a igreja, brigava, arrumava uma confusão danada toda vez que ela ia. Aí minha avó fazia o quê? Todo domingo, 7 horas da noite, ela não ia na igreja, ela ia na casa da irmã dela. Ia mesmo. Pegava o banquinho,
colocava na calçada e ela estava na casa da irmã dela. Mas ela estava ouvindo o sermão todo domingo. E é engraçado porque eu tinha um irmão da minha avó, um tio-avô, que ele era muito dado à bebida, muito pegava no pé de quem era crente e essas coisas. E foi muito engraçado porque ele se rendeu ao Senhor 4, 5 anos antes de morrer. E passou a fazer tudo aquilo que ele desmerecia. Ia à igreja, cantava no louvor, né? Ia para a reunião de oração, essas coisas todas. E eu lembro que esse meu tio morreu e ele era muito chegado à minha mãe. E a minha mãe voltou, nós já morávamos em Santa Catarina, a minha mãe voltou e ela muito chorosa. Minha mãe se converteu tem 3, 4 anos. Mas naquela época não era crente, não entendia essa paz que nós temos na frente do luto. E ela disse para chorando muito, aí a minha avó então disse o seguinte: por que você está chorando tanto? E aí a mãe, porque o tio morreu, isso, aquilo, essa coisa toda do pranto. E a minha avó disse que bateu no ombro da minha mãe e falou assim: liga não. Messias, o nome do meu tio, Messias está na glória. Essa certeza, meu irmão, só tem quem tem relacionamento com Deus. Essa certeza só tem quem confessa o Senhor Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador. E é por isso que Paulo está olhando para frente e está olhando para as promessas de Deus na vida dele. Porque Paulo está dizendo: eu vou morrer, Timóteo, mas quando eu olho para a minha vida, eu levei bordoada da vida. Olha, foi difícil, mas eu digo para você, Timóteo, continua que vale a pena. Porque a hora que eu fechar o meu olho aqui, eu vou abraçar o meu Senhor. Você tem essa certeza, meu irmão? De que quando você fechar os seus olhos, você vai estar com o seu Senhor? Você vai estar com quem você ama? Você vai reencontrar as pessoas que por ora estão distantes de você e que te trazem tanta saudade. Meu pai morreu em 2008. E como eu sinto falta do meu pai. Já não dói mais. Mas como eu almejo o dia de entrar na glória, conhecer o meu Senhor e Salvador e dar um abraço de novo no meu pai. Assim como eu tenho certeza de que eu vou reencontrar vocês. E de que um dia eu vou abraçar mais uma vez o presbítero Enos. Agora sem título, com um novo nome, com vestes resplandecentes, adorando o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Deus, para toda a eternidade. Portanto, meu irmão, minha irmã, seja firme, coloque a sua vida em ordem, olhe para o passado, olhe para as coisas que você já pelejou nesse Evangelho do Senhor Jesus, e firme a cabeça e olha para frente, como o próprio Paulo disse: despoje-se das coisas que te atrapalham e tenha como alvo único e exclusivo a cruz de Cristo. E todas as vezes que as lágrimas rolarem do teu rosto, quando o pranto for evidente na sua vida, quando a dor da separação e quando as mágoas e as mazelas da vida chegarem de encontro à sua vida e à vida da sua família, olhe para a cruz e tenha certeza de que no Senhor Jesus Cristo você tem salvação, você tem refúgio e você tem consolo. Paulo, no final da vida, diz: Timóteo, vale a pena. Eu digo a vocês essa noite: estar na igreja, servindo ao Senhor, vale a pena. Prantear e sentir saudade é duro e comove, mas vale a pena quando nós estamos alicerçados na certeza de que vamos viver na eternidade com o Pai e com aqueles que já partiram. E que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, em especial a família de vocês. Deus abençoe muito vocês. Amém.